Entrai por estas portas com ações de graças. Bendizei o nome do Senhor. Louvai o seu bendito nome, porque o Senhor Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. É dia de ação de graças. Celebrar o Dia das Mães é dizer o muito obrigado a Deus por este mistério incrível, por esta bênção notável, por este desafio, por esta inquietação, por este ponto de interrogação na vida de todos nós, o sentido da vida materna. E para todos nós, os que temos saudades de uma mãe querida, a nossa gratidão a Deus. E pelo privilégio, principalmente para quem há 54 anos acompanha a vida desta igreja, a riqueza das mães que a gente conhece dentro desta comunidade e pelo mundo afora. Por isso, a nossa primeira palavra é uma palavra de gratidão. Obrigado, Senhor, por estas mães queridas. E sobre que mães eu falaria? A mãe moderna. Qual é a cor do pecado? Já viram o retrato da mãe moderna? A mãe mentirosa, a mãe maldosa, a mãe satânica, que no momento em que ela quer que o filho minta, ela leva a criança a um lar de meninos abrigados com carinho, mas meninos que não têm um lar feliz. Mostra aquelas crianças e diz: se você não fizer o que eu estou mandando, eu trago você e entrego para você fazer parte dessa menina. A mãe que acha que o exercício físico é o segredo da felicidade. A mamuxa fez do lar dela uma escola de ginástica, de violência. A força é o segredo da felicidade. A mãe solteira, a mãe apaixonada, a mãe que vive com um complexo a vida inteira, a frustração da separação do pai de seu filho, do amor da sua adolescência, mas é uma mãe querida, amorosa e bondosa. Iria eu falar sobre essa mãe moderna quando vocês estão vendo dia e noite nos meios de comunicação, na história da família, nas novelas? A mãe moderna vocês conhecem muito. E algumas podiam ir para o espelho e dizer assim: mas eu sou o tipo da mãe moderna mesmo. Então eu gostaria de falar sobre as primeiras damas da humanidade. São as mulheres mais notáveis que a história humana conhece. A primeira delas não podia ser outra. É a mãe de todos os viventes. É a primeira mãe. É chamada de Eva. Esse nome lhe foi dado por Adão, justamente porque ela seria a mãe de todos os viventes. Presente de Deus para o esposo. Uma mulher perfeita, bela, pura, com potencial incrível de vida. Uma mulher que foi a expressão máxima da criação de Deus, tirada do lado do homem. Figuras bonitas da Bíblia, ninguém explica, mas Deus deu um profundo sono para o homem e depois tirou uma costela dele, e com aquele material humano ele criou a mulher, de tal forma que
A mulher e o homem têm a mesma origem, a mesma dignidade, a mesma grandeza, criados pelo Deus maravilhoso, que é o nosso Pai, o Deus Criador. E por isso, um autor, Mateus Henry, diz assim: a mulher foi tirada não da cabeça do homem para dominá-lo, nem dos seus pés para ser dominada por ele, mas foi tirada do seu lado para ser igual a ele, debaixo do seu braço para ser protegida, perto do seu coração para ser amada. Essa linda página da Escritura Sagrada, no início da história da humanidade, mostra uma mulher na dimensão máxima do sonho, dos planos desse Deus maravilhoso que é o nosso Pai. Assim Deus criou a primeira mãe. E quando nasceu o primeiro filho, ela lhe deu o nome de Caim, quer dizer posse, possuir um filho homem pela graça de Deus. Depois nasceu um segundo filho, ela chamou de Abel. Já estava um pouquinho mais desapontada na vida. Abel queria dizer vaidade. E depois que, lamentavelmente, o seu filho Caim matou Abel, quando nasceu o terceiro filho de Eva, ela o chamou de Sete, que queria dizer compensação. Compensar o filho que eu perdi. Compensar o filho mau que agora leva uma marca na testa pelo crime que fez. Essa mulher extraordinária é a primeira mulher que Deus criou. E por ser tão bela, e ser tão pura, e tão simples, e alguém disse, por ser tão frágil, ela foi sujeita à tentação. E então diz a Escritura Sagrada que pelo artifício daquela serpente, que a induziu a fazer o que fora proibido. E a mulher sentiu-se atraída pela beleza do fruto da árvore proibida. Acreditou que, se ela comesse daquela fruta, ela seria, quem sabe, projetada em dimensões divinas. E como você, mulher, e como você, moça, menina moça, já foi enganada, e já caiu numa tentação, e já foi iludida, com consequências, às vezes, as mais desagradáveis possíveis. Eva transgrediu a decisão de Deus. E com essa capacidade que você, mulher, você, moça, você, menina, tem de dar um jeitinho, de convencer, de influenciar uma vida humana, ela conseguiu influenciar Adão para que também comesse da fruta. E daí vem a grande infelicidade da criatura humana, conhecer o pecado. E quando Deus repreende a serpente, Deus diz: você vai se arrastar pelo resto da vida, pelo chão, mas a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. E a promessa mais bonita a respeito do nascimento de Jesus, da descendência de Eva, um dia surgiria um homem, e ele, o mistério do Deus encarnado, ele iria esmagar o poder da serpente na cruz, ele ia vencer a morte, deixando um túmulo vazio, e por isso Eva transformou-se numa mulher bem-aventurada,
não só por ser a primeira mulher citada na história da humanidade, mas também por quem se transformou na ascendente de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mistérios dessa revelação de Deus. O livro traz tanta história, repete até nomes, história de reis e tantas coisas, e de repente o livro não fala mais nada sobre Eva. Nada mais se sabe sobre a história dela. Não se fala a experiência que teve, vendo na sua descendência um Enoque, um homem puro que andava em comunhão com Deus. E a primeira revelação do Velho Testamento, da vida que ultrapassa as dimensões do tempo e do espaço, porque de repente não se encontrou mais esse homem aqui no cenário da terra. Ele foi arrebatado por Deus, foi transferido para dimensões que nós desconhecemos, mas onde a vida permanece, onde a vida continua em comunhão com Deus. E nada se fala sobre Eva. Na palavra de Deus, mais 2 vezes aparece uma referência a ela pelo apóstolo Paulo. Uma delas para explicar por que a mulher não toma parte em certas solenidades religiosas. Graças a Deus, na nossa igreja, não há preconceito quanto à participação da mulher. Apesar de não termos diaconisas, não temos presbíteras, e não sei se eu vou poder viver até termos uma pastora, e ela, ao assumir aqui o pastorado, ou na sua primeira pregação, dizer assim: eu me lembro daquele pastor que já estava ficando assim meio velho, e que falou num Dia das Mães que na nossa igreja não havia distinção de mulheres. No tempo do apóstolo Paulo era diferente. A mulher não podia falar na igreja. O homem foi criado primeiro, ele tinha dignidade, distinção, a mulher vinha depois. Era a cultura daquele tempo. E a segunda coisa, ele lembrou que, por causa da fragilidade da mulher, caiu na tentação. Nós precisamos ter muito cuidado para não sermos enganados pelas astúcias do poder do mal. E assim, nada mais se falou sobre Eva. E por isso eu vou passar a falar sobre a segunda dama mais importante da história da humanidade. Era uma jovem de tradições as mais notáveis, descendente da tribo de Judá, da linhagem real de Davi, e mais tarde, pelo casamento, ligada a Isabel, mãe de João Batista, que era da tribo de Levi. Ela tinha ligações com o trono e tinha ligações com o templo, o sacerdócio. Chamava-se Miriam, o termo no Velho Testamento, mas no Novo Testamento é Maria. O nome mais comum nas páginas da história e em todo o mundo, Maria. E passou por uma experiência incrível. Era prometida em casamento a um modesto carpinteiro. Era costume daquele tempo. Às vezes a menina já era dada em casamento para o primo, as famílias determinavam os casamentos, e a Maria então já era prometida em casamento, desposada com José. E um dia aparece-lhe uma figura estranha, belíssima, e essa figura diz que ela foi bem-aventurada, a privilegiada máxima entre todas as mulheres, porque Deus a escolheu para ser mãe do Filho de Deus, Jesus. E como menina moça, por certo ela deu um sorrisozinho assim, bem discreto, e disse: mas eu não sei como isso vai acontecer, porque eu não conheço varão.
eu ainda sou virgem, como é que eu vou ser mãe do Filho de Deus? E então foi dito, o poder do Espírito Santo descerá sobre ti, e aquele que vai nascer no teu íntimo, gerado no teu ventre, ele será chamado Jesus, o Salvador dos homens. Por quê? Mães queridas, o versículo mais notável foi dito a uma mãe idosa, com mais de 90 anos, a quem Deus prometeu que ela seria mãe, e ela riu, porque era impossível. Mas para ela foi dito, para Deus não há impossíveis. E para uma jovem Maria foi dito, para Deus não há impossibilidades. Você vai ser mãe de Jesus. E nasceu Jesus, não é Natal, eu não vou contar a história do nascimento de Jesus, não vamos festejar esses acontecimentos todos, mas há uma série de narrativas, a visita dos pastores, a visita dos magos, a fuga para o Egito, a volta para a Palestina, e de repente, o filho de Maria começa a surgir pregando o Evangelho. E interessante, no primeiro milagre que ele faz, a Maria está ali junto. Ela está acompanhando este Jesus. E ela, como mãe solícita, chega um momento que chama a atenção do filho. Está havendo um imprevisto aí, acabou-se o refresco. Lá era vinho, e vinho bom mesmo da Palestina. E agora, o pessoal não sabe o que fazer. O resto do milagre vocês conhecem. E Jesus transformou a água em vinho. Maria estava ali ao lado de Jesus. Segunda referência a Maria, quando Jesus já é o grande pregador do Evangelho, ele estava ensinando e mandaram dizer assim, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, eles querem falar com você. Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que crê em mim, todo aquele que ouve a palavra de Deus, faz parte da minha família. Depois disso, a referência que nós temos em seguida a Maria é que, na hora mais triste e mais dolorosa da vida deste Jesus, ela não pôde acompanhar o julgamento de Jesus, a mulher não era permitida a liberdade de estar naquele momento no meio dos homens. Mas quando ele pega a cruz, eu acredito que logo atrás daquele grupinho que vinha acompanhando os criminosos com a sua cruz, Jesus com a cruz dele, Maria estava acompanhando. Que idade você dava para Maria naquele tempo? Quantos anos você acha que Maria teria? Possivelmente uns 50 anos. Mas está ali firme, com lágrimas a correrem no seu rosto. Cada vez que o filho caía ou que eles chicoteavam Jesus, era na sua alma, era no seu coração que eles batiam. E ela teve a coragem de acompanhar Jesus até o momento dele crucificado, momento que ele está caído, aos poucos desfalecendo. E ele se volta para Maria e diz, mulher, eis o teu filho. Entregou Maria aos cuidados de João. João, eis aí a tua mãe, Maria. E então, depois a penúltima referência a Jesus, a mãe de Jesus, Maria está no meio daquele grupinho que assiste a subida de Jesus aos céus e fica esperando a descida do Espírito Santo. E ela participou daquela experiência notável, um ruído de vento, uma presença divina, um poder que permitiu que os apóstolos saíssem pelo mundo a pregar que Jesus Cristo era o Salvador dos homens, é o Salvador dos homens. Tudo isso
graças a uma mulher extraordinária, primeira dama na história da humanidade, Maria, a mãe de Jesus. E para terminar, a mulher anônima. O reverendo Juarez prometeu para vocês que ele faria estudos, não sei se ele pregou hoje cedo, sobre o filho pródigo, né? No dia em que ele estava falando sobre o filho pródigo, eu já sabia que eu ia pregar hoje, então eu logo pensei, a mulher anônima, a mãe do filho pródigo. Como eram os costumes antigos, né? Não se referia a ninguém à mulher. A história toda é do filho pródigo, é do pai que o espera, mas não se fala nada naquela mãe. E quando o pai diz aos servos, matem um bezerrinho, vão fazer uma festa, um carneiro para o seu irmão, para o meu filho que voltou, não se refere à mulher. E eu fiquei imaginando, será que o pai do pródigo era viúvo? Será que a mãe do pródigo gostava mais do filho mais velho? E por isso ela não perdoava o pai, dizendo assim, viu? O seu protegido, o caçulinha, pediu dinheiro, você deu a parte da herança para ele, ele se mandou nesse mundo. Seu caçulinha está voltando aí, veja o estado dele. Algumas mães fazem isso. Algumas mães, às vezes, são maldosas. Ou quem sabe, esta mãe era tão apegada ao filho, ela sentiu tanto a falta do seu caçulinha, que essa mãe perdeu a felicidade, a sua vida tornou-se uma saudade, uma tristeza, como tantas mães aqui o sabem. Mas ela deve ter vivido uma felicidade incrível pela volta do filho. Não importa o estado em que ele volta, o importante é que ele voltou. E por isso é a mãe anônima. Ninguém sabe o nome da mãe do pródigo. E por isso eu deixei você, mãe que me ouve, eu deixei você como a mãe anônima. Eu conheço a maior parte das mães presentes, sei o nome de vocês, mas nesse momento você é a mãe anônima, muitas vezes esquecida, muitas vezes deixada em segundo plano, muitas vezes ignorada nas homenagens, muitas vezes diminuída no conceito diante dos outros. Para você, mãe anônima, a minha solidariedade, porque apesar de tudo é a sua felicidade. E não podia eu esquecer-me de alguém que teve uma mãe incrível, bondosa, inteligente, família enorme, muitas filhas, e depois veio um filho querido, e deram àquele filho o nome do pai mais invertido. O pai era Abrão Elias, o filho foi chamado de Elias Abrão. E ele então escreveu, num dia das mães, essas palavras tão lindas: mães, seres feitos de luta e ternura. Toda mulher é valente, mas as mães são mais valentes. Isso eu já vi e posso provar. Carrega no ventre a esperança, alimentando com seu próprio corpo verdadeira comida, para algum tempo depois se fazer como Cristo, cálice da vida e dar de beber. Toda mulher é lutadora, mas as mulheres são mais lutadoras, profissionais competentes, especialistas em artes culinárias, mestres em choros e entes soníferos,
consoladoras de corações partidos, sacerdotisas das confidências dos familiares, motoristas da família, rainhas das jornadas duplas, fabricantes do amanhã. Toda mulher é sonhadora, mas as mães são muito mais sonhadoras. Alguém já bem o disse, que as mulheres são feitas de quimeras e sonhos. Saber sonhar uma multidão cheia, no mundo cheio de desencantos e desesperos, é poder dizer que ela não perdeu a esperança e que, ao contrário do que se diz, ela nos ensina que onde há esperança, a vida. Toda mulher é misteriosa, mas as mães são mais misteriosas ainda. Mães são seres mágicos que, como ninguém, fazem aparecer e desaparecer coisas. As roupas para se usar aos domingos, os doces e quitudes que quase sempre queremos acabar com eles num só dia. A multiplicação dos salários, que, como no caso do próprio Cristo, mostra que o verdadeiro milagre se encontra na arte da divisão. Toda mulher é forte, mas as mães são mais fortes ainda. Chamadas por ignorância ou interesse de sexo frágil, são elas que garantem a perpetuação da espécie, com a sua capacidade de suportar a dor e o sofrimento. Apanham, são exploradas em seus ganhos, mas resistem teimosamente a tudo. Eu as vejo com frequência em cruzamentos das vias expressas, ostentando agora os filhos nos braços, de mãos súplices estendidas. Me arrume uns trocados por leite das crianças, seu moço, pelo amor de Deus. Muitos ainda acusam de explorar as crianças. Não bastasse a doença e a miséria, a mulher sofre ainda o escárnio e, como o próprio Cristo, o insulto da mistificação. Por isso, neste dia, nós da Igreja Presbiteriana de Curitiba queremos que você saiba, seja lá mãe, você quem for, nós dizemos do fundo do coração, Deus lhe pague por tudo.